E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar de um tópico bem interessante, né? Vamos falar da pressão atmosférica na geladeira, ou a pressão atmosférica contra a geladeira, né? Parece bem engraçado, mas é algo que acontece com todo mundo, pelo menos já aconteceu comigo e provavelmente vai acontecer com você, ou já aconteceu, né? Enfim, eu tenho certeza que você já tentou abrir a geladeira, pegou o que tinha que pegar, né? Fez o que tinha que fazer, fechou a geladeira, por algum motivo quis abrir de novo, logo em seguida, e você percebeu que você precisa fazer mais força do que na primeira vez, né? Então, por que isso acontece? É justamente isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, beleza? É um vídeo bem rápido, mas eu acho particularmente bastante interessante, beleza? Então, eu vou falar um pouquinho da pressão atmosférica na geladeira e eu vou separar em 3 etapas para a gente conseguir entender direitinho, beleza? A primeira etapa é a geladeira aberta, né? Vou deixar aqui a geladeira aberta. E obviamente a gente considera que o ar de fora está mais quente, principalmente agora que a gente está em dezembro, né? Estamos chegando no verão. O ar da geladeira está mais frio, então se fora está quente e dentro da geladeira está mais frio, a natureza passa essa energia de fora para dentro da geladeira, né? Ou seja, em outras palavras, o ar quente começa a entrar na geladeira. Beleza? Enquanto a porta está aberta. Show? Então o ar quente entra. Show? Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, obviamente, a gente fecha a geladeira e esse ar que estava quente começa a esfriar. Beleza? Então a gente começa a trabalhar com uma lei, né? A Lei Geral dos Gases. O que a Lei Geral dos Gases nos diz? A pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura inicial de um sistema tem que ser igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Beleza? Obviamente o tamanho da geladeira não varia, né? Então a gente pode ignorar esse volume. Tanto o volume inicial quanto o volume final são iguais, né? Então a única coisa que sobra são as pressões e as temperaturas. Então PI, pressão inicial dividido pela temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final dividido pela temperatura final. Beleza? Obviamente, a gente está considerando esse ar quente, a temperatura dele diminuiu. Beleza? A temperatura do ar que entrou na geladeira diminuiu. E como a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, a pressão também tem que diminuir. Então a pressão no interior da geladeira é menor que a pressão fora dela. Beleza? E para finalizar, como eu disse, né? Eu vou chamar de PG, a pressão na geladeira. Beleza? E de PA, pressão fora, né? Pressão da atmosfera. Bacana. Como a pressão fora da geladeira é bem maior que a pressão na geladeira, o ar de fora tenta entrar, né? Como eu falei, onde tem mais energia, se desloca para onde tem menos energia. Então a pressão atmosférica começa a forçar a porta, tentando entrar nessa brincadeira. E obviamente, você tentando abrir, né? Fica essa guerrinha de forças. Considerando que a porta da tua geladeira tem 1 metro cúbico, perdão, 1 metro quadrado de tamanho, né? Cúbico seria volume. Se a porta da geladeira tiver 1 metro cúbico, a força que a pressão atmosférica faz nela é igual a mais ou menos 10 toneladas. Eu não sei você, mas eu não consigo puxar 10 toneladas, então é uma força descomunal, né? Pra gente é uma força gigantesca. E é por isso que a gente tem aquele empecilho, né? A gente tenta abrir a geladeira, a porta da geladeira, mas a pressão atmosférica está fazendo uma força gigantesca, né? Equivalente a mais ou menos 10 toneladas se a tua porta tiver 1 metro quadrado de área, né? Aí você me pergunta, beleza, Davi, mas se eu esperar um tempinho, eu consigo abrir a porta na moral. Por que isso acontece? Obviamente a vedação da geladeira, de propósito, ela não é 100%. Beleza? Se ela fosse 100%, tu ia abrir a geladeira, pegar o que precisa, fechar e nunca mais ia conseguir abrir. Beleza? Então por causa disso a vedação dela não é 100% completa, vamos dizer assim. Ela tem alguns defeitos propositais, mas nada obviamente que possa deixar entrar um bicho ou um vírus para estragar a comida, por exemplo. Beleza? Então é por isso que a gente não consegue abrir a porta da geladeira 2 vezes seguidas. Isso provavelmente já aconteceu com você, como eu falei no começo do vídeo, né? Mas provavelmente você não percebeu ou não sabia por que acontecia. Eu tenho certeza que a próxima vez que acontecer isso contigo, você vai lembrar, beleza? Dessas ideias aqui, pelo menos. Show? Então esse é um vídeo rapidinho, um vídeo bem curtinho, né?
Mas só para comentar um pouquinho sobre esse tópico que eu acho bem interessante. Show? Então, se possível, deixar um like para fortalecer o trabalho, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários. Inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos. Beleza? Valeu. Até a próxima.